Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, nesse vídeo eu gostaria de analisar a visão que Jesus tinha acerca da palavra de Deus ou a Torá que era utilizada na sua época em que ele viveu. Não há nenhum registro de qualquer disputa entre Jesus e os líderes judeus daquela época sobre qual era a extensão da Escritura Sagrada. Jesus discordava dos fariseus a respeito do seu significado das Escrituras, mas no seu escopo, Jesus admitiu que a Bíblia dos judeus era a palavra de Deus e afirmações admiráveis sobre a sua autoridade ele fez. A Escritura não pode falhar. Ou seja, nem mesmo as partes pequenas das Escrituras não podem falhar, nem o i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E a estimativa de Jesus sobre o Antigo Testamento e a sua confiança nele eram perfeitas. Trata-se de um livro que tem de ser cumprido na sua plenitude de seu escopo e não pode falhar nas suas minúcias de seus detalhes. Foi isso que Jesus ensinou. E Jesus também falou dos Salmos como a voz de homens que foram guiados pelo Espírito. Jesus ensinando no templo, ele perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho, em Marcos no capítulo 12, versículo 35 ao 37. Observe a palavra pelo Espírito, ou seja, o próprio Davi falou através do Espírito Santo. Davi era instrumento de Deus e ele falou pela orientação e controle do Espírito. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. E essa foi precisamente a maneira como Pedro descreveu a inspiração de toda a profecia. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. E Jesus e o apóstolo Pedro ressaltam que a Bíblia não é um produto de esforço humano, mas sim um produto de Deus, inspirado e supervisionado pelo Espírito Santo. E quando Jesus abordou o assunto de divórcio, por exemplo, ele baseou sua posição nas palavras de Moisés sobre a história da criação em Gênesis 2. As palavras que Jesus usou são uma evidência incontestável de que ele via as palavras de Moisés como as palavras de Deus. E vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 6. E Jesus entendia que os escritos de Moisés era Deus falando. Toda a escritura que Moisés escreveu era a voz de Deus. E Jesus deixou isso bem claro na ocasião em que os saduceus tentaram fazer a doutrina da ressurreição, por exemplo, parecer ridícula. E Jesus respondeu com essas palavras: não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus? Marcos 12, no versículo 24. E quando viu a maneira como o comportamento dos escribas e fariseus não se harmonizava com o seu ensino da lei mosaica, Jesus reagiu censurando não a lei de Moisés, mas a incoerência dos mestres da lei. E ele afirmou explicitamente que o problema não era a lei, mas sim as interpretações dos fariseus. Vamos ao texto bíblico. Na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 2 ao 3.
Em outras palavras, ainda que a palavra de Deus venha por meio de instrumentos hipócritas, como os fariseus, por exemplo, ainda é a palavra de Deus. E Jesus quis dizer que sempre que os escribas e fariseus interpretavam corretamente Moisés, as suas instruções, elas deviam ser obedecidas, pois eram a palavra de Deus. A censura de Jesus é sobre a conduta dos fariseus, pois eles pregam a lei, mas não praticam ela. E Tiago censura também em sua carta sobre que não são justos aqueles que escutam a lei, mas aqueles que praticam ela. E outro exemplo que nós encontramos é Jesus enfrentando Satanás no deserto. E como perfeito Filho de Deus, lutando contra as tentações de Satanás no deserto, Jesus usou a palavra de Deus, a palavra escrita como ela deveria. E ele estabeleceu um exemplo para nós, e ele vence seu adversário pela verdade e pelo poder da palavra de Deus. Isto é admirável, porque Jesus é Deus, e ele poderia, como fez muitas vezes, ter repelido Satanás com uma única só palavra de si mesmo. Mas ele mostra a sua confiança nas palavras do Pai. E ele mostra também a sua confiança nas Escrituras. Jesus venceu Satanás citando somente as Escrituras. E como Filho de Deus, Jesus tinha em si mesmo o poder para dizer a Satanás que se retirasse daquela maneira, daquele momento, como falou dos 2.000 demônios que se retirasse da manada de porcos, por exemplo, em Marcos, no capítulo 5. E agora analise esse texto bíblico de Jesus enfrentando Satanás no deserto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. No Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 6. E meus irmãos, Satanás também se utiliza das Escrituras, mas como ele é o pai da mentira, ele deturpa ela, ele altera o seu significado, e ele é tão astuto que ele se utiliza de uma passagem de confiança em Deus para uma tentativa de justificar a tentação a Deus. E Jesus contestou o uso errado da Escritura por parte de Satanás com o uso verdadeiro da palavra de Deus. E ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Em cada ataque, meus irmãos, Jesus venceu o seu adversário, um inimigo sobrenaturalmente muito poderoso, ao citar que está escrito, as Escrituras do Antigo Testamento. E qual foi o resultado? Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. As Escrituras são suficientes para expulsar Satanás, e Jesus utilizou também os profetas para falar acerca da realidade do inferno, e ele mostrou que se alguém não crê na palavra de Deus no Antigo Testamento, há um tipo de cegueira que talvez o impeça de ver a verdade sobre o inferno e também sobre ele. Por exemplo, na história do rico e do Lázaro, ambos os homens morrem e vão para lugares diferentes. O rico, por exemplo, vai para o Hades e o Lázaro para o céu. O rico no inferno protestou, por exemplo, que as Escrituras não são suficientes para salvar os seus irmãos do inferno. Olha esse texto bíblico. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Lucas no capítulo 16, versículo 30. O rico, meu irmão, no Hades, ele estava alegando que a voz de Deus, ela não era suficiente e tem de haver algo mais sensacional para trazer alguém a arrependimento. E em seguida, Abraão diz algo realmente admirável. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, versículo 31. E, meus irmãos, isso é admirável por duas razões. Uma é que pensamos que ver alguém ressuscitado dos mortos seria mais convincente do que ler a Escritura. E Jesus está mostrando a suficiência singular da palavra de Deus para superar qualquer incredulidade. Como a incredulidade é um problema espiritual e não intelectual, nem mesmo ver os mortos ressuscitados transformarão a incredulidade em fé. Somente a palavra de Deus tem poder para transformarmos.
Pois os irmãos Jesus, eles reconheceram que Jesus era um realizador de milagres, mas mesmo assim eles não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus, eles foram persuadidos pelos milagres, mas eles não eram verdadeiros crentes. Jesus realizou inúmeros milagres durante o seu ministério e muitos creram e muitos também não. E a causa decisiva, irmãos, de crer na palavra ou em milagres é a obra iluminadora de Deus. Pois o homem carnal não entende das coisas de Deus, pois são loucura. E o que entendemos do texto do rico e Lázaro é que se os irmãos do rico não creram nos profetas, eles não crerão nem se Deus levantar um homem ressuscitado para pregar a palavra a ele. E eu estarei analisando mais detalhadamente esse texto em o próximo estudo sobre milagres que eu estarei realizando, pois o foco desse aqui é tratarmos a visão que Jesus tinha e ele pensava sobre as Escrituras Sagradas. E indo agora à conclusão do estudo, irmãos, Jesus viu sua vida, morte e ressurreição como cumprimento da Escritura. Veja alguns exemplos comigo. Por exemplo, a purificação do templo por Jesus, expulsando aqueles que vendiam e compravam, ele foi um cumprimento de Isaías 56:7. A cegueira das pessoas em relação às parábolas que Jesus contou foi cumprimento de Isaías 6:9. E Jesus viu a traição de Judas como cumprimento do Salmo 41, versículo 9. Jesus viu em sua detenção como um criminoso o cumprimento de Isaías 53:12, pois ele foi entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido. Só no Antigo Testamento, irmãos, os autores humanos se referem aos seus escritos como as palavras de Deus, mais de 3.800 vezes. E a estimativa de Jesus que ele tinha sobre o Antigo Testamento é incontestável. Jesus nunca colocou dúvidas sobre a palavra de Deus. Jesus nunca precisou adaptar ou atualizar a palavra de Deus para agradar aos homens, mas sim Jesus trouxe uma estimativa elevada de Deus e trouxe o verdadeiro significado da palavra. Jesus ensinou que tudo no Antigo Testamento tinha de ser cumprido, que os escritores de Salmos falaram pelo Espírito Santo, que as palavras de Moisés nas Escrituras eram próprias palavras de Deus, que nenhuma parte sequer das Escrituras pode falhar, que a fidelidade às Escrituras nos guarda do erro. E se o nosso mestre, irmãos, elevou a palavra de Deus dessa maneira, devemos seguir os seus passos, devemos seguir os passos de Jesus. E, irmãos, qualquer movimento, quer seja pastor, livro, teólogo, que ataca as Escrituras, nega a suficiência da mesma, atualiza a palavra para agradar as pessoas, ou nega a supremacia da palavra, é um ataque direto vindo das hostes malignas de Satanás. Irmãos, esse foi mais um estudo, e se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, e se possível, compartilhe se você gostou desse estudo com seus amigos, e se inscreva também no canal para acompanhar novos estudos no canal Pregando Evangelho. Que Deus abençoe a semana de vocês, irmãos, em nome de Jesus.